é o ensino da palavra. Meus irmãos, estamos terminando. Eu vou lutar para terminar hoje as duas últimas características do maná aplicadas à palavra de Deus. E é a característica 10ª e 11ª. Tinha muitas outras, mas eu não quis enxergar mais nesse material. Talvez em outra situação eu assim possa fazer. Então vamos ver a 10ª característica do maná aplicada à palavra de Deus, fundamentada aqui em Êxodo 16, versículo 31. Êxodo 16, versículo 31. Vamos ver aqui esse texto aplicado. Ele chamou a casa de Israel, seu nome, Maná. Aqui é uma característica, eu vou pontuar. E era como semente de coentro, já vimos isto. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Então eu quero ficar, irmãos, nesta última parte do texto. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Então, diante desse texto, a gente vê que o maná, ele era branco e tinha sabor de mel. Aplicando a palavra de Deus, irmãos, o que isto quer dizer? Aplicando a palavra de Deus, quando nós vemos que o maná era branco, nós podemos aplicar à Bíblia Sagrada duas questões. Branco falando de pureza e o branco falando de justiça. E a Bíblia Sagrada, ela é tanto pura como também ela é justa. Eu pontuei alguma coisa aqui, coloquei alguns textos sagrados para rechear essa questão da brancura do maná aplicada à palavra de Deus, e depois a gente vê o sabor. Então, dentro da brancura, a gente vê que a Bíblia ela é justa e a Bíblia também é pura. Vamos ver alguns textos sagrados aí. Salmo 19, verso 8. Salmo 19, verso 8. Vamos ver a Bíblia no quesito é justa, ela sendo justa. Salmo 19, verso 8. Se alguém achar o Salmo 119, em verso 144, fique pronto para ler, qualquer irmão ou irmã. Salmo 19, verso 8. Quem achar 119, verso 144, leia daqui a pouco. Salmo 19, verso 4, diz: Salmo 19, verso 8. 19, 8. Diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então veja que esse texto aqui já fala preceitos do Senhor e mandamento do Senhor. Tudo está aqui aplicado à palavra do Senhor. Diz esse texto que, vamos assim generalizar, que a palavra do Senhor ela é reta, fala de justiça, que a palavra do Senhor ela é pura. Por ser reta, ela alegra o coração. Por ser pura, ela ilumina os olhos do entendimento. Então veja, meus amados irmãos, que como cristãos que somos, a gente precisa manusear este livro sagrado. A gente não pode ter a Bíblia só de efeito em casa, para trazer no dia de culto, na escola bíblica, enfim, mas que a gente leia o livro de Deus, que a gente vasculhe o livro do Senhor, né? Às vezes tem pessoas que têm uma vida tão novinha, mas quando você olha para as bordas dela, está do mesmo jeitinho. Essa daqui, a borda dela é dourada.
O ouro já foi-se embora. O ouro só de nome. A pintura foi embora aqui, do bordado. Porque isso mostra que você está folheando. Às vezes a folha está bem novinha, sinal de que você não está lendo. Mas leia a Bíblia que você vai ver que a sua Bíblia vai se desgastar. O suor do seu dedo vai ficar pegando aqui, ó, e vai deixar com que as folhinhas fiquem bem, na expressão encardida, né? Fique encardidazinha, porque você está manuseando o livro sagrado. E às vezes você manuseia tanto que acontece que nem a minha aqui, que fica saindo as folhas. E já passei até cola, mas não está adiantando. E comprar uma outra eu não quero. Eu tenho Bíblia aí, mas não quero, porque eu já estou acostumado com essa daqui. Está bem rabiscada. Outras minhas que eu usava pessoalmente também rabiscadas. E para readaptar a uma nova Bíblia, para sair manuseando e rabiscar de novo é muito mais. Mas já estou mais inteirado com essa minha aqui bem rabiscadazinha. Então a gente tem que pegar a Bíblia Sagrada e tem que ler, porque este mandato de Deus aqui, ele expressa justiça. E quando expressa justiça, isto aí vai alegrar o nosso coração. Olha, irmãos, o povo de Deus deve ser o povo mais justo da terra. Nós devemos evidenciar a retidão, a justiça. A nossa justiça tem que exceder, nas palavras de Jesus, a dos fariseus. A nossa justiça dentro da palavra de Deus não pode ser uma justiça fajunta, de forma alguma. E outra, irmão, cada caso é tratado diferencialmente na igreja. Nenhum caso é tratado de maneira igual. O pastor, ele tem que agir da melhor maneira possível no que diz respeito a tratar assuntos com os irmãos. E tem gente que chega a dizer, mas com fulano o senhor agiu de outra forma. Oi, irmãos, cada caso é um caso. A situação pode ser semelhante, mas não é igual. Cada caso é um caso. Mas tem gente que quer que trate o caso dele ou dela do mesmo jeito que foi tratado o outro. Não. O pastor tem que ser o mais justo possível. Ele não pode usar de injustiça, mesmo sem ele humano. E faz como todos nós aqui somos. Mas o pastor ele precisa lutar para agir com justiça, para ser justo. O pastor não pode ser bajulador de crente, né? Tem pastor que é. E o pastor não pode bajular os crentes. Bajular porque crente dá presente, né? Bajular porque o irmão tem um dízimo gordo, né? Não, o pastor não pode. Não. Esse aqui, o dízimozinho dele é bem gordinho, e a justiça que eu vou deparar com ele vai ser diferenciada. Ele tem que fazer desse jeito, mas o dízimo dele é gordinho. E se eu for tratar desse jeito, de repente ele não vai querer dizimar mais. Se ele não quiser dizimar mais, já está mostrando que tipo de crente ele é. Um crente que não aceita ser corrigido, orientado. Todo crente, irmão, que fica bochechudo com o pastor, quando o pastor tenta agir de uma maneira correta, em determinado assunto tratado com ele, esse crente já está dizendo que tipo de crente ele é. Um crente maturo, um crente que gosta de ser bajulado, que quer ser paparicado pelo pastor. E o pastor não pode paparicar ninguém, irmão, de jeito nenhum. O pastor tem que ser justo, de conformidade com a palavra do Senhor. Porque se o mandamento de Deus, se a lei de Deus, se ela é reta, e se a gente exerce a retidão desta palavra, isto aí vai alegrar o coração de todo o povo. Se o mandamento, que é a lei de Deus, ela é pura, logicamente ela vai iluminar os olhos do nosso entendimento. Não é iluminar esses olhos carnais, não, né? É iluminar os olhos do nosso entendimento. Porque senão vai ficar que nem o povo que fuma um negócio aí, ou que cheira um negócio, e os olhos ficam alumiados. Não é por aí não. A Bíblia alumia, a expressão alumia os olhos do entendimento. Ela é pura.
E por ser pura, ela vai iluminando o nosso entendimento para a gente poder também ser puro, de conformidade com a palavra do Senhor. Mas vamos adiante, que a gente não vai demorar não, né? Vamos terminar hoje com a ajuda de Deus. Então, a Bíblia Sagrada ela é justa, né? A brancura fala de justiça e fala de pureza. Quem achou o Salmo 119, verso 144 para ler? Quem achou pode ler. 119, verso 144. Alguém achou? Assim observarei e continuo a tua lei para sempre e eternamente. 144, verso 119, 144. Não, lê, não lê, não se preocupe não. Faz parte da vida. Então, né? Pronto. Então vejam, a justiça dos teus testemunhos é eterna. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Olha, testemunhos aqui, irmãos, está aplicada a palavra de Deus. O Salmo 119, ele é muito pedagógico, porque ele trata da palavra de Deus. Então, quando se trata da palavra, a gente vai ver as expressões, mandamentos. Deixa-me ver outra aqui. Mandamentos. Cadê, meu Deus? Vamos ver outras expressões. Juízos. Os juízos são justos. Então esse juízo aqui tem a ver com a palavra de Deus. Então a gente vai ver expressões aqui em Salmo 119 que aplica a palavra de Deus. E quando a gente vê esse verso 144 falando dos testemunhos de Deus sendo justos, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Então quer dizer, a justiça da tua palavra, ela é eterna. Então é por isso, irmão, que a gente precisa ler a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus para a gente lutar para praticar a justiça. Porque se a gente não ler a palavra de Deus, como a gente vai lutar para sermos retos, praticar a justiça? É o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, irmãos, ele é um livro, vamos dizer assim, vasto em aplicações para a nossa vida. Fala de amizade verdadeira, fala de amizade falsa, fala do comilão, fala da mulher adúltera, fala da mulher que quer dar rasteira nos homens, né? Se penteia toda, fica toda aprumada, arrochada, tudo isso para dar uma rasteira no homem. Tudo isso para dar uma rasteira no homem. Então Provérbios é um livro rico, irmão, de orientações para a nossa vida. De orientações. Eu não sei se vocês viram na internet, no Instagram, mas parece que é um pastor sendo entrevistado, pelo menos a parte, eu acho que foi um podcast, e o pastor chegou e disse contando para o camarada: olha, um dia a minha esposa estava preparada para ir para um evento com as mulheres da igreja, mais de tantas mulheres, ela estava preparada para ir, mas uma irmã, ela deu uma cruzada de pernas, olhou para mim, deu uma cruzada de perna fatal, que aquela cruzada de pernas não saiu da minha mente. Eu orei, enjoei, chorei, falei, tire, saiu da minha mente, tire da minha mente, Jesus. E eu pensei em contar para minha esposa, isso ele dizendo. E o diabo estava na mente: não conte para a sua mulher. E a esposa dele presta para viajar com as mulheres. E aquela seta do cão na mente dele. E eu sei que ele acabou contando para a esposa: olha, minha filha, aconteceu assim, e eu quero que você ore por mim. E a mulher disse: tá certo. Quando a mulher pôs a mão na cabeça dele, ele não quer endemoniar não, né? Quando pôs a mão na cabeça dele e orou, ele disse: só quando fez com a mão e orar, a seta saiu da mente dele. A seta saiu. Então veja, irmão, que se a gente ler Provérbios,
vai orientar a gente em muitas coisas. Porque a gente não tocando essa questão do testemunho citado, que eu peguei baseado em Provérbios, da mulher que fica toda enfeitada, toda paramentada, toda arrojada, e bota os olhos no homem para destruir, para derrubar o homem. Ela bota os olhos no homem, e tem homem também, né? É lógico, vice-versa. Mas a questão aqui pontuada no texto da mulher, mas tem homem também nos apontamos. E veja só, que se a gente não tiver cuidado, a gente se estribucha todinho. Todos nós somos humanos, não se gabe. Não se gabe. Tem gente que se gaba, mas eu não se gabe não. Não diga você, não diga isso não. Diga não, porque o cão está aí. E o cão, quando ouve, ele sabe trabalhar para botar um negócio e derrubar. E cadê você? Ninguém me derruba desse negócio, não. Seja mulher, seja homem. Não, isso aí, ó. Isso aí, não vá nessa onda, não, irmão. Não vá nessa onda, não. Carne é carne. E o diabo, quando quer derrubar alguém, não olha para a idade, não. Nem para o sexo. Ele só sabe fazer trabalhar. E quando ele não, quando eu olhei, eu já tinha caído. Isso em qualquer área da vida. E a gente não pode se gabar, irmão, porque todos nós aqui temos um ponto fraco. Todos aqui têm ponto fraco. Ninguém aqui não diga que tem, eu não tenho um ponto fraco, não. Eu sou forte para Dedéu. Deixe dessa balela. Deixe dessa conversa fiada. Todo mundo aqui tem ponto fraco. Um tem ponto fraco em uma área, o outro tem um ponto fraco em outra área, mas todo mundo aqui, estou falando de cristão, na igreja, né? Porque se for tratar para o ser humano, todo ser humano tem um ponto fraco. Então, o meu tratamento aqui nesta noite é só conosco, com a gente aqui. Então, todos nós aqui, irmão, temos um ponto fraco. Todos nós temos. Provérbios fala que a mulher tem um gigante até no cabelo. Olha, até no cabelo para derrubar o homem. Ah, irmão, se toda mulher souber, toda mulher casada soubesse a força que ela tem, ela ganhava o marido. Mas nem todas sabem fazer isso. Nem todas sabem para ganhar o marido. Você se lembra de Sansão, né? Se lembra de Sansão? O ponto fraco de Sansão era não, a saia, a mulher. O ponto fraco de Sansão era a mulher. Não podia haver um rabo de saia. Sansão se envolveu até com uma prostituta. Olha só, Sansãozinho, o pequeno só, significa o nome dele, se envolveu com uma prostituta, que era um escolhido de Deus. Mas não podia haver um rabo de saia. Quando batia os olhos, eita, pai, é essa. Pronto. Mas Dalila soube fazer. Dalila soube fazer para conquistar e derrubar Sansão. Ela soube fazer. E isso mostra uma força que a mulher tem para seduzir o homem. E isto se ela souber fazer. Porque se ela não souber fazer, ela não derruba nem o dela, quanto mais dos outros. Nem derruba o dela, quanto mais dos outros. Mas a Bíblia diz que a palavra é pura e alumia os olhos do entendimento. Então, eu e você temos que olhar e ver justamente aquilo que é puro para a nossa vida. Puro para a nossa vida. Já pensou a gente ficar cantando música do mundo? Aí eu vou dizer, quem tem Instagram, eu tenho Instagram. Eu posso compartilhar uma coisa de alguém, porque eu sou meio broco ainda para esse negócio de internet. Eu posso compartilhar alguma coisa de alguém, mas quando eu vou compartilhar, pronto, da minha terra tem um escritor jornalista, é o Júlio. Ele tem uma página no Instagram, arquivo, mas que é arquivo, não sei o que, de Viçosa. E arquivo, não sei o que, de Viçosa. Eu sei que eu sigo ele e ele manda para mim. Manda para a minha caixinha.
Aí eu pego e compartilho. Teve uma vez que ele mandou um negócio tão bonito e viçosa, mas quando botou lá, era uma arrochada. Aí eu disse, rapaz, estava tão bonitinho, eu não posso nem porque é uma arrochada. Aí nem compartilhei. Nem compartilhei que era uma arrochada. Mas às vezes bota um negócio lá, que é um fundo musical. Aí eu vou e compartilho, aí boto um negocinho, minha princesa das matas, minha amada Viçosa, né? Que Viçosa é a princesa das matas conhecida. E aí eu vou e compartilho e tal. Agora, irmão, eu vou postar um negócio aqui no meu negócio lá do réu, seja lá que for, do história. Aí eu vou compartilhar. Aí você botar uma música no mundo, a Bíblia é pura, no meu seu entendimento. Como é que você vai publicar uma postagem sua e você coloca a música do mundo? Como é que pode? Aí você, não tem tanto hino romântico. Aí eu vejo o crente postando e arrochando música do campo, música mundana. Tanto hino bonito de amor. E pode colocar tanto hino bonito, irmão, e outras áreas, aí bota música mundana. Irmãos, a Bíblia é pura, alumia vai do nosso entendimento. Aí agora eu vou arrochar música do mundo nas minhas postagens. Não, tem hino. E quando eu não conheço o hino, vai só a postagem. Pronto, vai só a postagem. Sem música mundana, sem nada. Porque os olhos do meu entendimento foram clareados, que eu não posso postar. É que nem, acho que eu já contei aqui, foi que nem uma vez um lugar onde eu trabalhei, um casamento da menina, a menina crente, o rapaz também, e eu sei que na hora da entrada, quando de repente eu ouço, e eu achei estranho, olé mulher rendeira, conhece o jeito? Olé mulher rendeira, olé mulher lá, sei lá que gato foi. Eu sei, meu, que foi um negócio mais ou menos desse negócio aí, uma música mudando, e aqui, e era a menina entrando e arrochando a música mudando num casamento de crente. Ainda bem que eu não fui celebrando, glória a Deus, aleluia. Ela perguntou, e o noivo se podia, eu chame, eu não faço questão de fazer casamento em ninguém, não brigo de fazer casamento. Tem pastor que briga, nada que fazer sou eu. Eu que tenho que apresentar. Eu não brigo por essas besteiras, não. Eu digo, quer casar, quem você quer chamar para fazer seu casamento? Diga qual é o pastor que você quer chamar. Eu não brigo por essas besteiras, não. Olha, pastor, vou apresentar meu filho lá no Cafundó do Judas. Vá-se embora, Deus abençoe. E eu vou alengar com quem quer apresentar o filho lá no Cafundó do Judas, porque se dá com aquele pastor, tem uma intimidade com aquele pastor. Não, vá-se embora. Não faça briga com essas besteiras, não. De jeito nenhum. E se alguém aqui, quando for casar, cuidado. Veja que tipo de música vai colocar. Tem hino de crente, irmão. Bota hino de crente. A Bíblia é pura, ilumina os nossos entendimentos. E aí você vai. Cuidado com o tipo de roupa, se é moça. Né? A moça, cuidado com o tipo de roupa que vai casar. Até o vestido de noiva tem que ter cuidado também. Tenha cuidado com o seu vestido de noiva para não mostrar mais do que não deve. Deve mostrar só pós-casamento, só para o love. Mas tem menina crente que quer casar e pega um vestido, irmão, que só o sangue de Jesus. É um tomaraquicaia da beleza. É mostrando daqui para riba, assim, não tem alça, não tem nada. É aquele sapulejo da tristeza. E o povo olha assim, e é casamento de crente ou é casamento de não crente? Com música mundana, com bebida alcoólica. Oxi, misericórdia, danou-se mesmo o negócio. Pelo amor de Deus, o povo sabe se é casamento de crente ou não crente, mas a Bíblia ela é pura. Ilumina o nosso entendimento. Olha, eu não posso fazer isso aqui não. De jeito nenhum. Música mundana não. É para homenagear alguém da minha família, meu pai, minha mãe, seja bote um hino de crente. Não tem desculpa. E outra, irmão, olha, esse negócio agora, teve casamento aí que na hora cadê as alianças? Quem entrou no espaço foi um cachorro. Um puduzinho, parece um puduzinho com as alianças
pendurado nele, e o bichinho adentrando. Aí um cachorro entrando no espaço, não sei se foi tempo ou foi outro espaço lá, levando as alianças. É porque o meu doguinho, dog, gato, seja lá o que for, dinossauro, seja lá o que for, não, pelo amor de Deus, não. Então, quem for casar aqui, ó, não inventa essas presepadas, essas doidices não, porque já é orientação do ministério nosso. Quem for casar, tem que procurar o pastor e o pastor vai orientar. Vai orientar. E outra, irmão, você vai casar, procure o pastor da igreja. Não marque as coisas sem procurar o pastor da igreja, não. Eu passei em um campo e de repente aparece a moça e o rapaz lá em casa. Eu sei. Ô, Pai Senhor, diga aí, pastor, olha, a gente veio entregar o convite, porque a gente vai casar. Como assim? Nós só quer saber do senhor se a data tal está livre, se pode. Não, peraí. Não é assim não. E tinha uma situação pendente, que não dava para fazer o casamento no santuário. Não me lembro qual era a situação, mas não dava para fazer. E eu tive que dizer, olha, vocês falharam, vocês deveriam ter me procurado, pastor, a gente quer casar, me deu orientação. Aí eu peguei e disse, saí falando, isso aqui, não, a gente não sabe, mas já entregamos os convites, tudo. Eu disse, não era para vocês terem feito assim. Quem vai casar, irmão, tem que saber fazer o negócio, tem que comunicar. Como em um lugar aí afora, o menino e a menina, o moço e a moça, melhor dizendo, nem precisa que é menor de idade, o moço e a moça marcaram o dia do casamento no cartório e os pais nem sabiam. Como é que pode? O moço e a moça marcaram o casamento no cartório, nem os pais sabiam da data do casamento. Quando o pai e a mãe souberam, tiveram um choque de 500 volts logo. Oxe, como é isso? Pô, a gente já marcou o casamento, vai ser no cartório tal dia e tal dia. Irmãos, isso é uma desconsideração tamanha para com os genitores. Os filhos que querem casar têm que combinar com os pais. A gente quer casar tal dia, assim, assado, tem que tratar. E em questão de igreja não é diferente não, irmãos. Não é diferente. Quer casar, converse com o pastor da igreja. Peça as orientações devidas. Porque senão fica tudo uma doida aí depois fica lá, metendo o cacete no pastor. Mete o cacete no pastor, é porque esse é aqui, esse é desse jeito, esse não é assim. A gente tem que aprender a trabalhar, irmãos. A gente não trabalha doida não. Então, quem for casado aqui, um dia que vai casar mesmo, né, com a ajuda de Deus, ninguém se desespera, nem perca as esperanças, mas um dia a casa, só ficar na vontade de Deus esperando o tempo do Senhor, já sabe como fazer. Vou procurar papai e mamãe para ver questão de casamento, para ver como é que vai ser, quando vai ser a data, perguntar as orientações ao pastor como é que vai ser. E tudo isso agora foi passado para a gente, mas não agora, como é que falar, né? Foi passado para o ministério, para que a gente evite alguns transtornos. Porque não pode um cachorro levar as alinhas. Pode ser o seu cachorro, o seu gato, seja lá o seu dinossauro, que você ame, mas tem que ser como manda o figurino, ou uma criança, ou um adolescente, enfim, tem que ser um ser humano. Não podemos banalizar o casamento de forma alguma, não. Então a Bíblia, ela é pura. Por ser pura, ela ilumina o nosso entendimento. Mas disse também, em Êxodo 16:31, que o maná, ele tinha sabor como gosto de mel. É doce, saboroso. Então, a gente vê nesse quesito que a Bíblia Sagrada, ela é saborosa. Salmo 119,
E o verso 103, eu pulei até a questão da pureza nos textos aqui, mas não tem problema não. Salmo 119, verso 103. Se alguém achou e quiser ler, leia aí por favor. Salmo 119, verso 103. Alguém achou para ler? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pronto. Olha aí, irmãos. Veja que declaração bonita do salmista. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Nem todo mundo gosta de mel, né? E mel é doce. Todo mundo sabe disso. Uma colherzinha de chá de mel faz bem. Agora tem a questão de diabetes, tem que ter cuidado. Mas o mel, ele é doce. Talvez a gente um dia aplique as características do mel, a palavra de Deus para a gente. Vamos lá. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é saborosa, ela é doce, semelhante ao mel. E esta declaração do salmista, ela é muito bonita. Quando ele expressa o seu apego, o seu amor, a doçura que a palavra de Deus transmite para todo aquele que o lê. Então, se a gente lê a palavra de Deus, irmãos, esta palavra vai transmitir doçura para a nossa vida. E a gente não pode deixar de ler, irmãos. Isso aqui que eu estou falando não é coisa nova, é coisa velha. E é somente para refrescar a nossa memória. É um estímulo, irmãos, para a gente ler a Bíblia Sagrada e não deixar a Bíblia ficar empoeirada no móvel, na estante da nossa casa, e somente bater a poeira quando vem parar o culto. Não. A gente precisa compreender que a leitura bíblica, ela é fundamental para a nossa vida. Para a gente ler esta palavra e experimentar a doçura que esta palavra de Deus transmite à nossa alma. Às vezes, irmãos, a angústia toma conta da nossa vida, uma tristeza, né? Uma decepção, um outro sentimento negativo que deixa a gente arrasado. Mas quando a gente abre a Bíblia e começa a ler a palavra do Senhor, esta palavra começa a transmitir doçura para a nossa alma, o nosso espírito humano. A angústia vai se esvaindo, a tristeza vai correndo fora, outro sentimento negativo também vai indo para o ralo, porque a gente está lendo a palavra de Deus. Mas se a gente não lê a palavra de Deus, como a gente vai experimentar a doçura que a palavra do Senhor pode transmitir à nossa vida? E enfim, irmãos, a gente vai agora para a última característica do manática da palavra de Deus. Dentre tantas outras que tem, a gente estará hoje indo para a última, pois nós vimos durante esses dias que o maná, tendo como característica em relação à palavra de Deus, ele é pão do céu, era como coentro, era pão para fartar, era miúdo, redondo como uma geada. Não, o povo não sabia o que era aquela coisa miúda, era para ser colhido, havia uma regra a ser obedecida, que o povo colhia a cada dia, que o maná podia ser cozido, assado, que ele era branco e tinha sabor de mel. E agora vamos para a última característica, dentre outras que não está no meu material, mas que vocês podem estudar e fazer algo para vocês. Êxodo 16 e versículo 32. Êxodo 16 e versículo 32. Eu vou pedir a toda a igreja para ler, porque assim ninguém dorme. Êxodo 16, versículo 32, leitura pausada, sem correria, respeitando a pontuação. Êxodo 16, versículo 32. Vocês acharam?
Então leiam, por favor, 1, 2, 3. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor me mandará. Encherás o fundo e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que eu vos tenho dado para comer neste deserto, quando eu os tirei da terra do Egito. Pronto. A expressão que eu quero grifar aqui é a seguinte: para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto. Para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto. Então veja, irmãos, que Deus cuidou do povo quando estava no deserto. Ora, Deus mandou carne. Ora, Deus mandou água. Deus mandou sombra. Deus saiu cuidando do povo na caminhada no deserto. E nesta caminhada no deserto, Deus pegou e providenciou pão para o povo. E este pão foi dado para que eles pudessem comer naquele deserto, naquela jornada, naquela caminhada em direção à terra prometida. Então, o que nós vemos aqui, irmão, que no deserto o povo era alimentado. No deserto o povo era alimentado. Ô irmãos, e no deserto da vida que a gente passa, será que a gente não é alimentado? O deserto que a gente fala é a nossa jornada aqui na terra. Todos nós temos um dia marcado para sairmos dentro da terra e irmos para um lugar de descanso. Uns vão através do veículo chamado morte, outros irão através do arrebatamento. Enfim, enquanto estivermos aqui jornadeados neste deserto, Deus, Ele deixou o seu maná, deixou o seu pão para a gente se alimentar neste deserto. Mas irmãos, como é que pode? Deus deixou esse maná, este pão para a gente se alimentar neste deserto e a gente não quer se alimentar. A gente não quer se alimentar neste deserto da vida. Olha irmão, ninguém, vocês sabem disso, mas ninguém pense que a nossa vida aqui na terra é só de coisa boa, não. Aleluia! Não, aqui é só sombra, água, alegria total, é só maravilha, é só logo. Não. Ninguém pensa que a nossa vida aqui na terra é somente isso aí, não. Vocês sabem disso. Mas tem crente, irmão, que pensa, ele vacila no seu pensamento e pensa que a vida é só alegria aqui na terra, e não é. Não é, irmãos. A nossa vida aqui na terra, a gente vai dar hora nos montes, felicidade, alegria, vitória, exultação. Oxe, só alegria mesmo. Mas haverá momentos que a gente vai estar no vale. E estando no vale, as experiências são amargas. As experiências são difíceis. Incompreensões de vários fatores, né, ou setores da vida, incompreensões dentro de casa, incompreensões na igreja, né? Porque eu não sei, irmão, pense num povo difícil, é a gente. Povo difícil, é a gente, ser humano, né? Nós seres humanos. Porque para a gente querer ser compreendido é uma maravilha. Agora, para a gente querer compreender o outro, aí pense numa tribulação. Fala como ser humano, não como igreja. Todos nós como seres humanos. E se for falar de igreja, de maneira restrita, não foge nessa realidade, está dentro também. A gente só quer saber de ser compreendido, irmãos. Não porque fulano me compreende. Fulano não me compreende. Não me compreende de jeito nenhum. Mas será que a gente luta para compreender fulano? Para compreender Beltrano? Ou não?
Pense como é difícil trabalhar com o ser humano. Pense. Quem é patrão, tem empresa e tal, que tem que trabalhar com gente, olha, pense numa dificuldade de um empresário, de uma empresária, trabalhando com pessoas. E os empregados querem ser compreendidos. Às vezes o empregado não quer compreender o patrão. É outra situação também a ser analisada. Quando se vai para a área secular, na escola, enfim, na rua onde mora, dentro de casa também, só queremos ser compreendidos, mas não tentamos querer compreender o próximo, né? Não é desse jeito, mas não tenta, irmão, querer compreender. Irmãos, a gente tem que ter um pouco de sensatez, temos que ter um pouco de sensatez para pesar. Tem lado A, tem lado B, mas às vezes a gente só quer saber só do nosso lado. Não, é isso aqui, é só o meu lado que acabou e ponto final. Pelo amor de Deus, custa a gente tentar compreender o lado do outro, ser um pouco maleável para tentar compreender o lado do outro, seja dentro de casa, e quando se vai para a igreja, irmão, pelo amor de Deus, um povo entendido de Bíblia, um povo entendido de Bíblia, mas é um povo, irmão, cri-cri, é um povo, estou generalizando a forma de falar, vocês estão compreendendo, mas são pessoas que às vezes só quer ser compreendida. Quando se trata do pastor, o pastor tem que compreender todo mundo. Não, o pastor tem que compreender todo mundo. Quando vai, aí joga a família do pastor. Não, a esposa do pastor tem que compreender todo mundo. Os filhos do pastor tem que compreender todo mundo. Que conversa babada é essa? Onde foi que você aprendeu isso? Quem foi o sem juízo que lhe ensinou isso aí? E você não tem que compreender o pastor também não, é? E você não tem que compreender a esposa do pastor não, é? E você não tem que compreender os filhos do pastor também não, é? Não, irmão, não. A Bíblia é justa. Justa. Se ela é justa, então vamos trabalhar com justiça. No deserto da vida vem incompreensões, vem lá fora, vem aqui dentro, vem na família. Agora é quem tem que lutar para compreender. Às vezes o pastor, irmão, luta para compreender. Às vezes o pastor, irmão, ele vê os pantinhos de crente. O pastor conhece, mas estou 2 anos aqui, viu? 2 anos e 1 mês, batendo para 2 anos e 2 meses. Eu já estou conhecendo pantinho de crente aqui. Se eu não conhecesse, é para ser muito broco. É para ser bobo. Mas eu já conheço os pantinhos de um crente aqui. Aí o que é que eu faço? Aí eu dou, grito com a barriga, mediana, dou um jogo de cintura com a barriga, mas sabendo que ali é pantinho. Aí eu fico, é verdade, e na mente isso é pantinho, isso é preservado, mas quer ser compreendido. Quer ser compreendido. Olha, irmão, se o pastor tem que lutar para compreender os crentes, por que você não tenta compreender também o pastor? E o pastor não é ser humano? É, mas tem crente que não olha para Cristo. Não, a esposa do pastor é para compreender. Agora, não quer compreender a esposa do pastor também. Não quer compreender a esposa do pastor. Ô irmão. E aí vai para você que exerce liderança. Você que exerce liderança, coloca no seu tempo que cobranças também de compreensão vem para você. Você pode ser um auxiliar, pode ser um diácono, pode ser um presbítero, você pode ser líder de determinado órgão. O povo quer que você compreenda eles. Agora, será que o povo vai querer também lhe compreender? Mas no deserto da vida, as incompreensões vêm, irmão. Vem. E tem gente que quando não é compreendido, pronto, fecha a cara. Não fui compreendido, fecha a cara. Fecha a cara, não quer mais. Por quê? Porque não foi compreendido. Ô povo difícil. Tem uma música do Falcão, né, que é povo feio, mas eu estou dizendo, ô povo difícil.
Ô povo difícil para querer ser compreendido. Quer ser compreendido, mas não quer compreender o outro. Não quer compreender o próximo. Seja aqui dentro, falando agora de maneira restrita, enclausurada, aqui dentro, ou seja lá fora, irmãos. Eu já trabalhei secularmente, já trabalhei em loja com funcionários, e tinha gente que queria montar nas costas, e eu podia querer brigar, mas quando eu disse, não, eu sou crente, e eu vou relevar, e vou, e pronto. No deserto da vida, irmãos, vem as incompreensões. No deserto da vida, vem maus bocados. Vem mal bocado. Um dia, uma menina de uma igreja, eu era diácono, eu acho que eu era presbítero, já não me lembro. Eu estava na igreja, ia ter uma festa de um órgão, e de repente uma menina chegou e disse: está vendo isso aí? Isso aí é para quem é chamado. Jogando uma indireta em mim. Eu era um presbítero auxiliar. O dirigente era presbítero também, era presbítero dirigente e era um presbítero auxiliar. Aí a moça, para me alfinetar, ela disse: isso aí é para quem tem chamado. Quem não tem, Aí eu senti a espetada. Aí eu peguei e disse: não, é verdade. Isso é verdade mesmo. Isso é para quem tem chamado. Mas pronto. Não comprei briga. Agora que me deu vontade de dizer umas verdades, eu não vou mentir, né? Não vou mentir, porque se eu mentir, eu sei que Deus me perdoa, mas agora me deu vontade de dizer um negocinho para ela. Me deu vontade de dizer um negócio. Não era desaforo, não. Eu ia dizer umas verdades mesmo assim, né? Mas eu engoli seco aquele sapo e deixei, mas disse: mas é verdade. Mas quando passou-se os dias, de repente, estava eu lá em Maceió dirigindo uma congregação. E ela agora ficou o quê? Chupando o dedo. Toma, recebe o que tu queria ter. Mas tem gente que às vezes vem na igreja para querer nos humilhar. Tem gente na igreja que vem para nos humilhar. Não, irmão, que é isso? Não podemos agir desse jeito, de forma alguma. Não podemos agir desse jeito. Não. Irmão, eu não canto bonito, vocês sabem. Vocês sabem que eu não canto bonito. Eu canto porque é para Jesus. Canto que é para Jesus, porque a Bíblia diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Aí eu canto. O hino da harpa. Às vezes quando eu canto meu jogo, quando eu vou cantar, às vezes eu erro até aqui no microfone, o meu drible aqui, eu não sei se alguém percebe, mas eu não tenho voz boa para louvar, mas eu louvo a Jesus, porque Ele é digno. Agora é aquela questão. Tem gente que louva melhor do que eu, isso é verdade. Tem gente que louva melhor do que eu. A minha voz é de um globo, de um pardal que não tem nenhum valor, bichinho, mas eu louvo. Agora eu não vou escrachar ninguém de forma alguma. Não vou humilhar ninguém de forma alguma, não. Tudo que é para Deus, irmãos, é para ser feito de bom grado. A gente não pode ficar, irmão, querendo humilhar os outros na igreja, não. Ah, mas você não canta bem, você não prega bem, você não ensina bem. Olhe, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, não humilhe, porque se você humilhar, o Deus que está sentado no alto trono e sublime, Ele está vendo. E humilhado, Deus vai e exalta. Então, não humilhe ninguém. É uma palavra para todos nós esta aqui. Não humilhe ninguém. Alguém pode não pregar bem, mas está começando. Alguém pode não ensinar bem, mas está aí, começando, destrinchando o negócio. Alguém pode não louvar bem, mas está por aí, se aperfeiçoando. Para os que louvam, eu não vou nessa área porque eu acho que não dá para mim, mas para quem louva, na internet tem aulas de cântico. Tem uma aula, eu deixei salvo no meu celular, nunca assisti essa aula. Não, 3 aulas na verdade. É para ajudar a pessoa na voz, e tem um chaculejo por lá na voz, e tem uma maravilha. Da voz fina fica grossa, né? Eu sei, a minha já é meio mediana. Eu só assisti essa aula para ver se a minha grossa mais ainda.
Mas, irmão, para que humilhar os outros? Para que humilhar? Às vezes, festividades, há aquela disputa, não, aqui vai ser mais bonito do que a festa de A, a festa de B. Não, tudo para Deus é para ser bonito. E não pode ter disputa na igreja, irmão. Não, essa festa aqui foi horrível. A nossa, vocês vão ver. A nossa, a gente vai botar para pocar. Vai ser o paredão de gel. Não, não. Mas no deserto da vida, a gente enfrenta tudo isso, irmão. Humilhação, alguém nos humilhando. Fica usando palavras contrárias contra nós. Que é isso? O deserto da vida. Mas se você comer esse pão, ó, se você se alimentar desta palavra aqui, esta palavra vai lhe dar força para você vencer as humilhações da vida. Gente que queira lhe humilhar. Ah, esse aqui não vai ser nada. Esse aqui não vai dar para nada. Isso aqui pode lhe humilhar. Mas se você se alimentar com este livro de Deus, vai deliciar a sua alma e vai mudar a sua vida. Vai modificar a sua vida por completo. E o amanhã, quem lhe humilhou, vai lhe ver exaltado. É por isso que nós não podemos humilhar ninguém, irmão, neste deserto da vida. Porque no deserto da vida, no sentido aqui literal, mas também figurado, aplicativo, Jesus andou. Jesus, ele foi para o deserto, após o bater, foi para o deserto. E a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto não foi o cão, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. A Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, olha, irmãos, Deus nos leva para o deserto para nos dar lições. Para nos dar lições. E quando Deus nos leva para o deserto, que é para nos dar lições, é para mostrar o que há no nosso interior. Às vezes nós somos arrogantes. E Deus nos leva para o deserto e fala de situações variadas na vida para revelar a nossa arrogância. Que nós somos arrogantes. Ou talvez para mostrar que nós somos exaltados. Somos o bam. Então Deus nos leva para o deserto da vida para provar o que há dentro de nós, revelar o que há dentro do nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito humano. Então Jesus foi levado para o deserto literalmente, mas também no sentido aplicativo, foi um deserto figurado. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e Jesus ali foi tentado pelo diabo. Todo mundo sabe disso. O diabo atormentou Jesus, tentou Jesus, mas diz a Bíblia Sagrada em Mateus 4 que Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Então, no deserto da vida, irmãos, a gente vai vencer as coisas da vida com a palavra de Deus. O silêncio é uma resposta, irmão. Às vezes alguém levanta coisas contra a nossa vida, murmura contra nós, nos calunia, nos humilha, faz uma outra palavra, outra situação contra nós, e às vezes a gente quer falar, mas o silêncio também é uma arma. O silêncio é uma arma. A gente ficando calado, tem um ditado que diz: quem cala consente, mas nem sempre esse ditado ele é válido. Às vezes você se cala para que Deus dê resposta por você, para que Deus fale por você. E às vezes alguém, irmão, detona a gente por aí afora. Como um dia, para terminar, faltam 6 para as 9. Um dia teve uma reunião, uma viagem para a Bahia, os ministros irem. Eu não fui, mas quando retornaram da viagem, foi a CGADB, quando retornaram, teve um amigo meu que disse: rapaz, teve um camarada lá que te detonou na fila. Foi nada, rapaz, foi. O camarada pegou isso, olha, mas Silvio é assim, detonou tudo direitinho, na fila que estava repetindo. Um pastor se levantou, aleluia, não é arrebatamento não. Um pastor, na forma de falar, se levantou, já estava em pé, chegou
e se levantou como um advogado. E aquele pastor me defendeu e disse: olha, tudo que você está falando de Silvio não procede. Essas falas que você fala de Silvio não procedem, porque Silvio não é isso que você está dizendo. Aí o pastor pegou e combateu. Um pastor combateu a fala daquele outro. Uma outra feita aqui em Maceió, um pastor desceu. Quando ele desceu, ele disse: Silvio, olha, fulano, eu sei quem foi, mas ninguém sabe que eu sei, não sei. Aí fulano, esse já partiu para a eternidade. Deus levou. Fulano estava aqui detonando na tesouraria lá em cima. O cara metendo o cacete sobre você e você. Quando ele falou, aí eu disse, deu uma palavra lá, né? Olhe, seu cabra, tirador de coco, de pena. Aí disse: você meça as suas palavras quando falar de Silvio, porque Silvio não procede desse jeito como você fala. Então, o silêncio, irmãos, também é uma arma que Deus vai usar alguém para falar por mim e falar por você. A vontade que a gente tem é de detonar, é de pegar no pescoço. Ninguém diga que isso não acontece, não. Somos santos em Cristo, mas ninguém a vontade que dá de pegar no pescoço e fazer infinito das costas das outras. O que é que tu está pensando na vida? É a vontade que dá, porque somos humanos. Mas quando olhamos que somos cristãos, a gente silencia e deixa Deus dar a resposta. Deus é advogado fiel, irmãos. Deus julga as nossas causas. Tem gente que quer manchar a nossa imagem. Tem gente que quer manchar a nossa moral. Mas ninguém é melhor do que Deus para defender as nossas causas e nos justificar. Ninguém é melhor do que Deus para defender nossas causas e nos justificar. Mas tudo isso acontece onde? No deserto da vida. Mas neste deserto, ó, este maná que Deus deixou, que este manazinho aqui, este maná que Deus deixou para a gente se alimentar desde o deserto até chegar nas mansões celestiais. Ninguém pensa. Um dia desse, para terminar, um dia desse uma pessoa disse: pastor, porque na igreja acontece coisas que tem pessoas que não querem saber nem mais de vida. Aí eu cheguei e disse: interessante. Você já viu na internet, não sei se você já viu, falando com uma pessoa, se você já viu na internet, postagem de alguém dizendo: o mundo te decepciona. Direto. O mundo te decepciona, as pessoas te decepcionam e você não está nem aí. Agora na igreja, quando acontece qualquer coisa, pronto, acabou-se, pronto, já não vou mais para a igreja. Isso, irmão, são crentes desestruturados emocionalmente, crente desestruturado espiritualmente. Todo crente desajustado, irmão, quando acontece alguma coisinha com ele na igreja e deixa de vir à igreja, são pessoas que não têm estruturas, desestruturadas. Pastor, eu tenho 100 anos de crente, mas não aguenta nem um negocinho de nada, não aguenta nem um aperreio de nada, não aguenta nem um espetinho de nada. Aí já não quer saber mais de vir para os cultos, já não quer saber mais de andar na casa de Deus. Não, vou mais não, porque fulano fez isso, alguém fez uma cara feia, não sei o quê. Desestruturado. Crente desestruturado. Mas um crente estruturado é como a palmeira, raízes aprofundadas, vem os ventos, balançam, chega até inclinar a folhagem, bater no chão, mas quando o vento passa, a palmeira fica ereta novamente. Os ventos ocasionados no deserto da vida não quebra o crente palmeira, de jeito nenhum. Mas quem não é crente palmeira, não é o time não, viu? Nem porque eu torço, é planta mesmo. Crente que não é crente palmeira, planta, irmão, qualquer negocinho, não vou mais para a igreja, não vou mais para a doutrina, não vou mais para culto de domingo.
eu não vou mais nisso aqui. Crente desestruturado. E eu falo, irmão, basear na palavra de Deus. Basear na palavra de Deus, porque crente de Palmeira, ele não se abala com esse negócio. Eu sei em quem tenho crido. Jó, 3 amigos detonaram Jó, mas Jó ali é firme no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Então o deserto da vida vem, as circunstâncias da vida vêm para provar o que há dentro de nós, irmãos. Para provar quem somos nós. E aí desnuda quem sou eu e desnuda quem é você. Mas se a gente se alimentar deste pão, não tem para onde. Nada nos abala. Ou como diz o hino, fica em pé. Ou como diz o hino, nada me separa deste amor. Nada me separa dele. Estou aqui, ó, firme e forte. Pode me pisar, pode tapatorar em mim, mas eu estou aqui, ó, firme, caminhando para o céu. Vamos orar ao Senhor. Lembrando que amanhã não haverá trabalho pelo dia, por causa da pintura da igreja. Quinta noite do clamor. Venha buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos orar. Hoje é noite do cai-cai. Vamos orar com o Diácono Júnior. Ainda bem que estão tomando água. Olha, irmãos, vamos nos cuidar, deixar nossa imunidade lá em cima. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tem nos dado e nos concedido, Senhor. Que possamos aprender a guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Estende as Tuas mãos, que este céu seja abençoado através da Tua palavra a cada dia. Que possamos guardar os ensinamentos da Tua palavra para colocar em prática em nosso viver. Pai Santo e Poderoso, abençoa os Teus filhos que se encontram detidos nos leitos dos hospitais, que se encontram enfermos. Estende as Tuas mãos e opera maravilhas. Pai de amor e de misericórdia, em nome de Jesus, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Pelo amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem...